Olá, irmãos. Bom dia. Que o Eterno te abençoe. Eu dei uma pausa aqui nos conteúdos de geopolítica, etc., para abordar um assunto, uma temática que, volta e meia, estou no meu Instagram compartilhando, fazendo reacts, né, reagindo, para que você não caia mais em ciladas, para que seu coração seja um coração não mais ingênuo ou inexperiente, infantil, conforme Romanos 16. E que você tenha a habilidade de identificar aqueles que utilizam a piedade para o lucro. É o que Timóteo, é o que as palavras que está no livro de Timóteo nos orienta. Para que você tenha a habilidade de provar os espíritos, discernir se a doutrina é de demônios ou se provém de Deus. Não quero ser ofensivo com ninguém, porém, o amor presume verdade, tem que ser verdadeiro com você. Não entre nessas igrejas, ou se você está em uma igreja que faz essas coisas, fuja de lá. Você é uma presa fácil. Estão manipulando desde o seu cognitivo a sua fé. Você está só reagindo à manipulação do psiquê. Fuja. Você não vai conhecer a fé genuína nesses espaços. Se você segue os profetas do Pix, não siga mais. Se você foi acostumado a pedir a revelação, a irmãzinha do coque, Deus revela, Deus revela. Mas o que nós estamos vendo é que estes que se dizem profetas, que se movem manipulando o sagrado, são adivinhos e aprendem técnicas de adivinhação e de manipulação emocional para obter a resposta, afirmando então que é uma revelação. Se dizem profetas, mas só são profetas porque antes olharam o Instagram e o Facebook. Estes agem pelo espírito do enganador, que é o espírito do anticristo que já atua no mundo. Vou mostrar isso aqui para vocês. Fujam destes. Fujam das igrejas candomblecistas. Fujam das igrejas do sufismo, do gira para entrar em transe. Isto não é mover do Espírito Santo da verdade. Bom, desculpa aí pleno sabadão, você está meio acostumado aqui com geopolítica e tal, análises mais sérias, profundas. Essa aqui também é mais séria, não tão profunda, mas mais séria, é um alerta mais sério para aqueles que são irmãos em Cristo, que ainda são ingênuos e caem nessas armadilhas. Separei para vocês 3 vídeos para exemplificar. Tem 3 pessoas. Aqui, não quero ser ofensivo com nenhuma das 3 pessoas, mas, à luz da Bíblia, a prática e a postura está errada, está conduzindo outros para o engano, ok? Não conheço as pessoas, não quero ser ofensivo com ninguém, mas quero mostrar, exemplificando, já que os vídeos são públicos, estão em páginas que denunciam a apostasia. E também estão nos perfis dessas pessoas. Então são vídeos públicos. Irmãos, primeiro é isso aqui. Cresce uma distorção no mundo pentecostal com um pentecostalismo mais candomblessista, com roupas, com franjas brancas, muito semelhante às do candomblé, movimentos corporais. Quando o santo baixa, quando a pessoa vira um cavalo, muito semelhantemente, melhor dizendo, os movimentos agora, ou na verdade já de muito antes, só que agora estão mais explícitos,
têm semelhanças fortíssimas. O gesto de quem está em transe, o gesto de quem está possuído, e não sei, ou melhor, vou falar rasgado, não creio que seja pelo Espírito Santo. Isso não é igreja cristã evangélica, tampouco é a fé que veio dos apóstolos, tampouco é uma fé ou uma liturgia que respeita a ortodoxia cristã, que está embasada na ortodoxia cristã, que se fundamenta em um culto cuja mente, a mente é transformada pelo poder da palavra. É um culto sensitivo, emotivo, em que a pessoa se arrepia e ela sai rodando, e nisso o culto foi tremendo, o poder de Deus desceu, foi céu na terra, e todos os jargões do evangeliquez pentecostal. Olha isso aqui, ó. Primeiro, este. As franjas no vestido, na bata, tem a mesma conotação do sufismo, tá? Do candomblé. Vocês veem isso até no carnaval, na ala das baianas. O ato de girar, isso é histórico. Se vocês buscarem agora manifestações espirituais na África, rituais na África, vocês vão ver que esses movimentos são uma forma de conexão com os espíritos. Continua. Olha o gesto das mãos que ele vai fazer agora. Gestos, inclusive, muito utilizado em práticas hinduístas. Não vou falar os nomes, não tem necessidade. Desculpe. Perceberam a trilha sonora? Então, agora tem também os elementos de atabaques, que são rítmicas, justamente para facilitar esse movimento corporal e essa sintonia do transe, para que a pessoa se conecte aos espíritos. Agora, o gesto da mão e a sonora. Viram? O gesto da mão e a sonora, gesto da mão e a sonora. Ok. Isso é igreja cristã, isso é evangelho, isso é uma igreja cuja função é ensinar as pessoas o caminho da redenção, do arrependimento, da transformação de vida, da transformação da mente. Não. Vamos ao segundo, é esse. Já coloquei no meu Instagram isso aqui lá do Jaspion, que usa isso aqui como denúncia, mas através do meme. Isso é real. Vejam isso. Isso é uma mistura de candomblé com sufi e igreja evangélica. É o Alexandre de Moraes rodopiando aqui, ó. Percebam a rítmica do transe. Vocês estão percebendo? Estão percebendo a frequência dos atabaques. Meu pai, acho que se chama, não lembro direito, né? Ogan, né? Meu pai já foi, já tocou. E eu lembro quando eu era criança, eu trabalhava na obra, meu pai pedreiro, né? Eu trabalhava na obra com meu pai, criança, eu tenho 41 anos de idade. Eu era criança, trabalhei na obra desde dos 8 anos até 17, por aí. Com meu pai, né? Carregando um saco de cimento, virando um traçado de concreto, um 3x1, 6x1, vambora. E tô ali, ó. Graças a Deus aprendi a fazer tudo, graças ao meu pai também. E uma vez eu lembro que eu estava ali com meu pai, né? Acho que eu estava tentando dar um chapisco no muro, e na frente tinha uma igrejinha do Relampeia, Sapateia e Pega Fogo, né? E aí estava justamente uma rítmica dessa. E a pessoa estava cantando alguma coisa, algum corinho de fogo. E o meu pai, que tocava o atabaque lá no terreiro, ele começou a cantar, mas a letra que o meu pai cantava, e meu pai não era crente, obviamente, a letra que ele cantava era uma letra invocando Yansan, uma coisa assim, não lembro os nomes direito, né?
E eu falei, pai, mas isso aí não é o corinho lá da igreja? É a mesma coisa, só que lá, lá na festa a gente canta com outro jeito. E ele começou a cantar. Mesma melodia, mesma rítmica, mesma sintonia para o transe, mesma rítmica da movimentação do corpo para o transe, para que então a pessoa se torne um cavalo. Mesma coisa. Dá uma olhada. Pesquisa aí sobre Sufi, que é uma prática do Islã, uma derivação do Islã, uma prática histórica entre os sufistas. Sufismo é essa prática de meditação, de transe, de filosofia, de prática de vida, que é uma vertente do Islã. Eles usam esta exata indumentária, mas este senhor aqui tem um sincretismo maior. Ele tem um kippá do judaísmo, a roupa do candomblé misturado com o sufi. E o movimento do sufi é muito semelhante a este, assim como é muito semelhante ao do candomblé. Ele está usando um kippá, e no sufi eles usam outro tipo de kippá, né? Esqueci ali qual é o nome daquela espécie de cocá que o sufista usa. É um elemento, é um adereço também da sua espiritualidade. Mas vamos lá. A fé cristã se resumiu a isso. Ser pentecostal se resumiu a isso. Irmãos, eu sou pentecostal, viu? Eu acredito em falar em línguas. Eu acredito que o Espírito Santo fala, revela. O Espírito Santo da verdade, ele age. Deus, ele é poderoso. Ele cura. Ele sonda, esquadrinha os rins, o interior, o mais profundo. Ele revela aos seus profetas. Só que os profetas eram muito sérios na Bíblia, irmãos. No Antigo Testamento, quando o profeta chegava num vilarejo, o povo batia os joelhos. Porque ou o profeta vai trazer uma notícia de morte, ou o profeta vai trazer uma notícia de visitação de Deus. E eles temiam os profetas. Isso daqui não é Espírito Santo, não vejo, assim, não vejo. Isso não é mover de Deus. A igreja não pode se resumir a isso, e o poder do Espírito Santo não pode se resumir a isso. Se traduzir ser cheio do Espírito Santo fica nessa prática sincrética rodando em transe na igreja, então eu não sou pentecostal. Se ser pentecostal se resume a isso, pronto, eu não sou pentecostal. Porque ser pentecostal, mover-se com a chama que moveu em Pentecostes, é diferente disso. Porque eles saíram dali e espalharam a mensagem de Cristo com poder e autoridade no mundo. Inclusive foram crucificados de cabeça para baixo, queimados vivos, lançados aos leões, por causa dessa chama que os levou a morrer por Cristo. Isso aqui é qualquer coisa. Bom, aqui não conheço esse rapaz, não quero denegrir a imagem dele, não quero ser ofensivo com ele. Mas eu coloco por último e encerro, para que vocês vejam que tem algo extremamente errado e eu mostro na Bíblia. Olha isso aqui, ó. Oh, aleluia, glória a Deus. É uma campanha séria, uma campanha forte. Eu não brinco com a fé de ninguém. Uma campanha séria, uma campanha forte, né? A aclamação dos atributos, das virtudes. Entra porque é real. É uma experiência muito forte. Entra no link. Entra no link. A revelação que eu vou te entregar, você nunca ouviu de ninguém. Aclamação de virtude. Você nunca ouviu de ninguém. Se você não fizer, a sepultura não se fecha. Mas se você fizer, Deus te prospera. Dá a oferta aqui. Não é o caso desse rapaz. Não ouvi isso dele, tá? Mas eu já ouvi de outros. Dá a oferta aqui. Se em 2 anos você não prosperar, eu te devolvo o dinheiro. É isso que falam. Nunca. São mais de 5 minutos eu revelando a sua vida inteira.
Passado, presente e futuro. Eu coloquei o link na minha bio. Eu vou revelar sua vida inteira. Passado, presente e futuro. É só um exemplo, tá, meus irmãos? Não conheço esse cara. Estou colocando um exemplo. Alegação de virtude, alegação de poder, alegação de seriedade. Advogando em sua própria causa, testemunho sobre si. Não tem valor. E ele fala que vai revelar o seu passado, o seu presente e seu futuro. Sabe quem cai nessas histórias? Quem a Bíblia diz em Romanos 16, 17 ao 18. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que os irmãos que caem nessas infantilidades, nessas bajulações, nessas falsas doutrinas, no espírito que move os enganadores, são irmãos cujos corações são ingênuos, infantis, imaturos. Outro, 1 Timóteo 6,3 diz que os homens que enganam as pessoas usam a doutrina da caridade, da piedade, que é a doutrina de Cristo, para o lucro e o benefício próprio. Então, no final sempre tem uma oferta, né? No final sempre tem, faça um Pix. No final sempre tem isso. Faça esse Pix, porque essa campanha é forte. Faça R$7, porque o 7 é o número da perfeição. 7 eu não sei o que. Depois ela vai desfilar com a bolsa da Gucci. Para você que é trouxa, que deu dinheiro para ela. Ou para ele. Bom, 1 João 4 nos ensina a examinar os espíritos para ver se procedem de Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz não julgar, não julgueis. Não. 1 João 4, 1. Examineis, para vocês julgarem, examinei os espíritos, para vocês vão aprender a julgar, porque são muitos falsos profetas. Jesus nos disse, julguei segundo a reta justiça. Jesus falou em Marcos 13, aparecerão muitos falsos profetas. 2 Pedro 2, do 1 ao 3, vão surgir muitos falsos profetas, assim como surgiu na antiguidade. Jeremias 23 também fala sobre os falsos profetas. Ezequiel 13. Irmãos, guardem-se dos falsos profetas. Guardem o vosso coração. Jesus disse em Mateus capítulo 7, cuidado com os falsos profetas. 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo, ele diz, olha só, preste atenção, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Paulo está ensinando. Inclusive ele diz, analisai tudo e retenham o que é bom. Põe à prova se é de Deus ou se não é. E se não for de Deus, não frequente aquele lugar, não vá naquele espaço. Este não é o modelo, esta não é a igreja, essa não é fé cristã genuína. Cuidado com o engano. Cuidado, fuja dos profetas do Pix, irmão. Não sirva a Deus pela emoção, você precisa sentir um arrepio, porque senão não é de Deus. Meus irmãos, 90% da caminhada de vocês não vão ter arrepio. Mas ainda assim, o Eterno estará com vocês. Ele estará com vocês. Lembra de, antes de ontem, nossa mensagem aqui, como encontrar a Deus, ouvir a voz de Deus. Não é no fogo, não é no terremoto, não é na tempestade, é na quietude. Êxodo 14:14. Eu pelejarei por vós e vós aquietareis. Aquieta sua alma. Aprenda a ter uma vida com Cristo e não uma experiência sensitiva de um transe, de uma revelação, de um xamã, de um guru, de um profeta, ou seja lá o que for. Eu paro por aqui. Tchau, tchau.